Olá, queridos irmãos em Cristo, que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento. Saudamos a todos os que nos acompanham pelas redes sociais e é com grande alegria que estamos aqui, mais uma vez reunidos, para conversarmos um pouquinho sobre a Boa Nova, conversarmos um pouquinho sobre o que o nosso Mestre Jesus, através dos seus apóstolos, dos seus discípulos, deixou para nós. E hoje o tema escolhido está no livro Palavras de Vida Eterna, no item 21, que diz como título Compreendendo. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. E Emmanuel faz uma análise do versículo 7 do capítulo 4 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Mas antes de nós iniciarmos, vamos à nossa prece. Eu convido a todos que neste momento fechem seus olhos materiais, como eu sempre costumo dizer, não como um ritual, mas sim como uma forma de concentração, de buscarmos sentir um pouquinho mais a presença dos nossos mentores, sentirmos um pouquinho mais a presença dos nossos amigos espirituais. E junto com Jesus, junto com Maria, nossa Mãe Santíssima, vamos rogar a eles as suas bênçãos, vamos rogar a eles o entendimento, que nos dê ouvidos de ouvir, que nós possamos, como o título desta noite, compreender esses ensinamentos. E compreendendo, possamos colocar em prática. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva, envolvendo todos os nossos lares também. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bom. Então vamos compreender. Vamos ver o que nos diz Paulo nessa segunda epístola aos Coríntios, neste versículo 7 do capítulo 4. Ele diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É muito importante que nós possamos ter a compreensão sobre os assuntos, porque essa compreensão fará uma profunda, uma grande diferença para que cada um de nós possa subir um pouquinho mais os degraus da evolução. Compreender requer muito questionamento, requer muitas perguntas. Compreender é buscar, é ir, em busca, buscar as respostas. Compreender significa não julgar. Então vamos compreender o que o apóstolo Paulo quis nos dizer, quis transmitir através dessa epístola. O que ele quis dizer aos Coríntios, Paulo fala que nós temos um tesouro, um grande tesouro, e que esse tesouro está em vaso de barro. Aí eu pergunto para vocês, que tesouro que é esse?
Emmanuel nos diz que os talentos da fé e o conhecimento superior, que o dom que nós temos de consolar, que a capacidade que nós temos de servir, coisas que nós adquirimos no decorrer das nossas existências com muitos esforços. Nós conquistamos isso. Então, isso constitui o nosso tesouro. Constitui o que Emmanuel nos fala de que é isto que está dentro de nós. Essa conquista no decorrer das nossas existências. As conquistas que tivemos, que estamos obtendo nesta encarnação. Esse é o nosso tesouro. É isso que nós vamos levar. É isso que vai encher a nossa malinha. Aí eu pergunto para vocês, como é que está a mala de cada um? Para que quando o nosso Pai Celestial nos chamar para retornar, o que iremos levar? Eu costumo brincar que a minha necessaire está pequenininha ainda, mas me esforço muito para que cada vez mais esse tesouro que Paulo fala que nós carregamos num vaso de barro possa ser maior. Emmanuel nos diz também que nós não devemos nos furtar. Isso quer dizer, nós não devemos negar o nosso trabalho na lavoura do bem, na seara do bem, a pretexto de que estamos influenciados pelo mal. Não podemos roubar isso da gente, não podemos negar o nosso trabalho. Somos muitos assediados. Muitas vezes as trevas se apresentam a nós através das dificuldades e elas aparecem. E aí nós temos que ter compreensão do porquê dessas dificuldades. E nós temos que lutar. Porque compreendendo, nós vamos ter um triunfo sobre esses desejos malsãs que ainda a gente traz dentro de nós. Essa coisa que nós não conseguimos curar ainda, que ainda está aqui impregnado, em estado precário, e que nos faz sofrer, tanto aqui encarnados, como depois. Esses flagelos da tentação que nos ronda, que nos cercam, como diz Emmanuel no texto, né? A tentação da luxúria ainda é muito latente em muitos de nós. A tentação da vingança, a tentação da cobiça, da crueldade, a tentação da posse, a tentação do poder. Na verdade, há as tentações de todos os tipos. Emmanuel traz nesse texto que essas tentações,
elas emergem lá do interior, lá do nosso poço de instintos que ainda nós não dominamos. Mas, se a tentação, contudo, nasce de nós, a força da educação, a força do aprimoramento, a força da modificação, ela vem de Deus. Sempre nos conduzindo a esferas superiores. Uma coisa que a gente não pode fazer, não devemos, fazer, não devemos nos espantar, é com o nosso conflito interno. O conflito da luz com as trevas. Temos muito ainda. Como brigamos o bem e o mal que ainda carregamos aqui dentro, Que ainda carregamos dentro dos nossos corações. E esses conflitos existem. E Emmanuel nos recomenda sempre seguir a luz. Porque se nós seguirmos a luz, nós não temos como errar. Jesus já nos recomendou. Lembram da passagem? A porta estreita e a porta larga. Larga é a perdição. Então, sempre que estivermos nesse conflito de luz com a escuridão, vamos seguir a luz. Sempre que estivermos na nossa frente a porta larga ou a porta estreita, vamos optar pela porta estreita. Vamos sim. Ah, mas eu não consigo passar. Eu sou muito gordo de coisas ainda ruins dentro de mim. Então vamos fazer um regime. Vamos fazer um regime de pensamento. Vamos fazer um regime de atos, de ações, para que possamos passar pela porta estreita. É difícil. Quem falou para nós que seria fácil? Nós temos que compreender que nós somos espíritos em evolução, em aprendizado, em desenvolvimento. Estamos desenvolvendo as virtudes que são latentes dentro de nós, que trazemos lá no nosso chipzinho, para que com isso possamos cada vez mais estarmos próximos do nosso Pai Celestial. E nessa briga interna, nesse conflito interno, nós temos que colocar aqui no peito uma plaquinha. Estou em reforma. Nós temos que trabalhar a nossa reforma individual, a nossa reforma interior, para que possamos ter forças sempre para seguir a luz, como diz Emmanuel. Se seguirmos a luz, não vamos errar o caminho não será incerto. Jesus já nos deu a receita também. Ele deixou claro para nós. E é fácil a gente compreender.
ou não. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Olha que coisa linda. Nós temos tudo, gente. Nós temos a receita na nossa mão. Por que não fazer o bolo conforme a receita? Por que nós temos que inventar? Por que nós temos que nos desviarmos do caminho? Aí eu volto no que eu já falei. Somos tentados e somos testados diariamente. E cabe a nós, a cada um de nós, olhar para a plaquinha e não esquecer de que nós estamos em reforma. E não esquecer que estamos num processo de crescimento. E crescer dói. Vocês nunca ouviram falar da dor do crescimento? A dor dói. E qual que é o que nos chama, o que nos atrai a nós crescermos, a nós nos desenvolvermos? É a dor. Essa dor, ela nos faz voltarmos ao Pai Celestial. Essa dor nos faz voltar ao caminho que tem que ser trilhado. Porque sem ela, as portas largas aparecerão sempre na nossa vida. E nós ainda vamos escolher as portas largas. Precisamos da dor para fazer essa reforma, para voltarmos para a luz. Então, a compreensão disso é que vai fazer a diferença. É isso que Emmanuel quer dizer. Que nós precisamos seguir a luz. E nós precisamos compreender, entender o porquê que nós temos que seguir a luz. Jesus, nas suas bem-aventuranças, deixou muito claro: bem-aventurados os aflitos, e a recompensa, porque serão consolados. Então, como dizer bem-aventurados que sofrem? Sim, bem-aventurados que sofrem. Porque é através desse sofrimento que nós estamos crescendo. Sendo assim, aquilo que nós carregamos no vaso de barro, essas nossas riquezas, um dia estaremos carregando num vaso de cristal. Eu sempre costumo dizer, aqueles que nas atividades mediúnicas, de magnetização principalmente, de passe, eu costumo dizer: como é que está teu vaso hoje? Porque nós estamos recebendo da espiritualidade a água límpida, cristalina. E que água que nós estamos devolvendo? Que água que nós estamos repassando? Então eu quero deixar aqui uma reflexão para cada um de nós, inclusive para mim. Como é que está meu vaso hoje? Como é que eu cuidei do meu vaso? Será que o que eu estou transmitindo, o que eu estou passando, está límpido, está puro?
Ou eu sujei meu vaso com a maledicência? Ou eu sujei meu vaso com a minha arrogância, com o meu orgulho, com a minha vaidade, com as tentações que nos cerca, como eu acabei de falar? Então que fique uma grande reflexão para nós. Porque nós temos esse tesouro aqui dentro. E como é que nós estamos passando, como é que nós estamos dividindo esse tesouro com aqueles que nos compartilham essa existência, com aqueles que nos procuram, com aqueles que Deus nos coloca na frente para sermos instrumentos, seu instrumento no auxílio. Então, queridos irmãos, que a água cristalina que recebemos do nosso Pai Celestial possa adentrar este vaso, e este vaso de barro estar cada vez mais forte, cada vez mais limpo, para que esse tesouro também possamos compartilhar com todos. Muita paz. Desejo a todos que tenham uma vida em abundância, que possam levar esta água límpida a todos aqueles que necessitarem. Que Jesus os abençoe, que Ele nos conceda muitas oportunidades de colocar o seu Evangelho em prática. Fique em paz.